Hoje é um dia especial para mim. Eu estou completando hoje 33 anos, você acredita nisso? De batismo. 33 anos de batismo, né? E eu não vou falar com quantos anos eu batizei, senão você faz as contas, estou brincando. Eu batizei aos 9 anos de idade e essa semana foi uma semana especial de trazer a lembrança, né, alguns momentos do passado, alguns momentos que eu tive a oportunidade de viver. Eu vi algumas fotos e fui vendo desde o começo ali muitas coisas que foram acontecendo, né? Mas quando a gente se lembra do passado, a gente se lembra de muitas coisas, né? E não só momentos bons, momentos ruins também. Me lembrei de várias transições, várias mudanças, né? Despedidas, reencontros. A minha vida foi marcada por vários momentos em que tudo virou de cabeça para baixo, depois virou de cabeça para cima, e foi assim que eu fui crescendo, né? E nem sempre é fácil a gente voltar lá atrás, nem sempre é fácil a gente olhar no retrovisor, porque às vezes as lágrimas vêm, às vezes a tristeza tenta nos alcançar, né? Mas sabe uma coisa que eu descobri? É só assim que a gente consegue perceber que Deus estava lá. Só assim que a gente consegue descobrir algo que a gente não conseguia na época. A nossa capacidade de entender o que Deus fez naquele momento do passado depende de ter uma mente transformada, uma mente que foi tocada por Deus. E é essa mentalidade, essa forma de pensar que abre os nossos olhos para ver o que Deus fez, sem dor, sem tristeza. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos capítulo 12. Ele está falando ali sobre uma mente que foi transformada por Deus, transformada para ver os milagres de Deus, transformada para ver a ação de Deus no passado, transformada para a gente poder perceber que Deus estava ali. Ah, queridos, muitas coisas eu só pude ver muito tempo depois, e eu tenho certeza que essa é uma oportunidade para a gente fazer isso hoje. A mente transformada nos coloca de fato na rota, na direção para que a gente se encontre com Deus. É uma mudança que a gente vive, nós precisamos dessa mudança, e eu acredito que nós não temos dificuldade com mudança. A gente não tem dificuldade em pensar em mudar. Para a gente o difícil não é ter que mudar a nossa mente, não é ter que viver essa transformação. Para a gente o problema é o desconforto com o processo. A gente se sente incomodado, porque a gente quer que a estrada fique boa, mas quando tem essas obras aí, a gente reclama demais do trânsito. A gente quer ter a rodovia toda tranquila, mas quando vai fazer aquela alteração na rotatória ali, a gente fica preso no trânsito, sabe? E quando muda aqui o sentido das ruas, a rua que sobe e desce, a rua que desce e sobe, a gente fica, sabe, super incomodado, porque a gente quer mudar, mas não quer sofrer. A gente quer uma transformação, mas a gente não quer uma cruz. Aí a gente adia a dieta, a gente deixa para depois a academia, a gente posterga os estudos e fica tudo para depois, né? E a gente espera que tudo seja diferente, mas não quer mudar. A gente quer ter a capacidade de olhar para trás, a gente quer ter a capacidade de perceber Deus, a gente quer ver tudo mudando na nossa vida, quer uma vida de milagres, mas não quer viver em si mesmo essa transformação que Deus pode fazer. Conservar algo na nossa vida, muitas das vezes é a nossa pior escolha. A gente tenta proteger aqui dentro, a gente tenta guardar aqui dentro, guardar uma mágoa, um ressentimento, guardar uma memória, guardar, sabe?
quantos de nós fica fugindo da correção? Quantos de nós estamos tentando escapar para manter os nossos hábitos, cultivar nossos erros, sabe? Tudo isso vai custar muito mais caro para você, muito mais. Vale mais a pena se submeter a esse processo. E é por isso que o apelo que a Bíblia nos faz não é apenas para entender, não é apenas para saber, não é para que a gente fique bem informado de que é preciso mudar, mas é um apelo para uma decisão, para mudança de rota, é o apelo para que a gente mude de verdade e prossiga em transformação e mudança contínua. Está entendendo aí? Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos ler? Romanos 12, 2, a gente vai ler aqui. Eu sei que é muito conhecido, a gente começou a falar sobre Romanos, começamos lá no versículo 1, e hoje a gente vai começar, Romanos 12, 2, já vai chegar lá, vamos lá, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar, não se conforme para você experimentar, não se conforme com este mundo. Aqui há um apelo para a gente olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo. Na verdade, a palavra que está traduzida como mundo significa século. Não se conforme com esse século, não se acostume, não fique do jeito que esse século está impondo a você. A palavra século é a mesma que a gente usa para dizer que algo é secular. Século, não se acostume com esse século, não se acostume com o que é secular, e a gente separa as coisas entre secular e sagrado, sagrado e secular, há uma divisão. Só que a gente passou muito tempo nesse mundo. Eu, por exemplo, já estou aqui há mais de 40 anos, e você está aqui nesse mundo há quanto tempo? A gente está aqui muito tempo, e a gente se acostumou a viver aqui. E sabe qual é o pior sinal de que você está acostumado com algo? É que você já nem percebe mais o que está errado. Se você passar por algo que está fora do lugar uma vez, você fala assim: isso aqui tem que ser mudado. Você passa a segunda vez e você fala assim: tem que mudar. E na terceira vez você já nem repara mais. A mudança é impedida pela indiferença. A gente se conforma, a gente pega essa forma, a gente deixa as coisas como elas estão. E o problema disso é que nós estamos vivendo em um mundo que está em transição. O nosso mundo está em transição. Por quê? Desde o momento em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele começou algo, Ele começou a implantação do seu reino. Ele está transformando toda a terra pela obra da cruz. Nós vivemos em um mundo que está em trevas, mas um mundo que está vendo o sol nascer, o sol da justiça, que é Jesus. Então, se a gente tenta se apegar a algo nesse mundo, se a gente tenta se manter do jeito que está, se a gente resiste a viver uma transformação e uma mudança, a gente passa com esse mundo. A gente permanece do jeito que está, e isso é o maior impedimento para viver o que Deus está fazendo. Esse mundo está sendo transformado, e é esse apelo que precisa ser atendido por nós. Sabe, o tempo da nossa vida é curtinho. O tempo da nossa vida é pouquinho diante de todo o tempo em que Deus está executando o seu plano de salvação. A nossa parte nesse processo é pequena, mas não
ignore o fato de que na nossa geração Deus está fazendo mudanças. Não ignore o fato de que a mudança que Deus quer fazer começa na sua forma de pensar, começa na sua mente, no seu coração, na sua vida rendida a Deus. Há um apelo para viver esse chamado de transição, de mudança. Por isso que é urgente, queridos, a gente tomar uma decisão: resistir ou mudar, resistir ou se entregar, proteger ou ser transformado. É a sua decisão. Nós temos aqui uma grande motivação para viver essa mudança. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, faz aqui um grande apelo, e ele diz que há uma promessa para quem quer viver essa mudança. Há uma bênção, há algo que Deus está dizendo: eu vou fazer isso acontecer. Porque é uma promessa não para teoria, mas para a vida real, é para a nossa experiência. Você quer viver isso? Quer testar essa promessa de Deus? Faça um teste aí, olha para o passado, olha para momentos difíceis da sua vida, olha para situações em que a noite estava muito escura, e veja se você consegue perceber Deus ali. Veja se naquele momento de abandono, de solidão, naquele momento de desespero, uma luz está brilhando na sua mente agora. Porque é aí que você descobre que a sua mente foi transformada. É aí que você começa a perceber que há algo que Deus faz em nós que transforma tudo. Sabe por quê? Seu passado não mudou. Continua igualzinho. Você não pode voltar lá atrás. Não existe máquina do tempo. O que passou, passou. E muitas das vezes não passou de verdade, só passou no tempo, mas parece que está acontecendo, dando replay na nossa mente, replay, e a gente vive e revive, a gente sente e ressente. Mas quando nós somos transformados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, a gente percebe que aquilo que a gente viveu agora tem um novo sentido. O passado não mudou, mas o que mudou é a nossa forma de ver o que aconteceu. O que mudou é a nossa mente, o nosso coração, que agora está com toda a capacidade de enxergar a ação, o amor, a presença de Deus. Foi você que mudou e consegue agora ver tudo diferente. E essa é uma das coisas mais poderosas que alguém pode viver. E a gente vê o apóstolo Paulo chamando a gente, sabe, no apelo que Deus está fazendo, transformar para experimentar. O que eu falei aqui? Vamos lá, acorda aí. Transformar para... Vamos lá mais uma vez. Transformar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada para que a gente possa experimentar. Enquanto a mente não for renovada, enquanto não nos submetermos à transformação, à mudança que começa no novo nascimento, mas que prossegue, a vontade de Deus não vai ser boa. Você pode ser salvo, mas você não vai poder experimentar e dizer que a vontade de Deus foi boa, agradável e perfeita. Você pode ter sido salvo e viver a sua vida toda reclamando da vontade de Deus, não se deleitando no que Deus faz, tudo porque a mente não foi renovada, porque a gente resiste, porque a gente não quer sofrer o impacto da transformação, da mudança na mente. Às vezes o comportamento até muda, mas a mente... Mas é isso que Deus quer fazer. Somente quando nós mudamos a mente, a gente consegue ver: o Senhor é bom. Como o salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. Meus queridos irmãos, amigos, o que deve permanecer em nós até o final
é o desejo, a vontade, a disposição em mudar, em ser transformado. Guarde no seu coração sempre essa expectativa. Ao levantar, ao deitar, ao andar, diga sempre a Deus: Deus, transforma o meu coração, dá-me a mente de Cristo, me faz pensar os seus pensamentos, me faz ver a sua bondade, me faz experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero ser transformado, desesperadamente eu quero ser transformado, de dentro para fora, de fé em fé, de glória em glória, até que o Senhor volte, amém? Até que Ele volte. É isso o que nós precisamos de verdade. Mas agora eu quero que você pare e pense um pouco. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida. Traga à memória, sabe, algumas questões. Presente a Deus. Esse é um exercício importante. Talvez você tenha ignorado uma verdade poderosa. A história da sua vida forjou a sua grandeza. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, talvez não tenha sido uma situação que você escolheu estar. Talvez foi uma situação provocada por alguém ou por algo, mas essa situação trouxe você até aqui. As decisões que você tomou, a forma como você reagiu naqueles momentos, trouxeram você até aqui, te aperfeiçoaram ou atrasaram a sua transformação. A maneira como você decidiu agir naquela situação pode ter transformado você, ou pode ter deformado você. Mas você está aqui. E você está ouvindo essa palavra, a palavra de Deus. A Bíblia nos conta da história de José, e José, no momento final de sua vida ali, na história, em que nos é contada em Gênesis, ele diz assim para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. José pôde olhar para o seu passado e enxergar Deus. José pode olhar para o seu passado e ver: Deus é que escreveu a minha história, e eu fui escolhendo, e eu fui respondendo ao que Deus queria, e hoje eu estou experimentando a boa, agradável e vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Essa é a maior motivação que a gente tem. Não é para você fugir do passado, mas é para que você, ao ter a mente transformada, possa correr na direção do que Deus preparou para você no futuro. Está ali, um pouquinho mais adiante. Está ali, um pouquinho mais na frente. Está ali. E eu pergunto: você vai continuar tentando entender? Ou vai decidir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer entender ou experimentar? Eu sei que em algum momento você vai ter que decidir. Por que não hoje? Por que não agora? Por que não dizer a Deus: Deus, eu quero mudar para experimentar o que o Senhor tem para mim? Você pode fazer essa oração agora? Você pode baixar a sua cabeça e fazer essa oração aí? Um momento de decisão, você com Deus, dizer: Deus, muda meu coração, mude a minha mente, não me deixe apegar ao que passou, não me deixe apegar à forma desse mundo, mas transforma-me agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Ajuda-me a ser transformado
para perdoar, transformado para amar, transformado para viver uma nova vida, transformado para me conectar com as pessoas, para buscar a sua vontade, para viver o teu reino, para viver em família, em nome de Jesus. Comece a escrever quem você decide ser agora. Comece a escrever aí no seu coração, nas paredes do seu coração, quem você decide ser, e diga: eu escolho ser um filho de Deus, um filho amado de Deus, um filho como Jesus, um filho que obedece ao Pai em tudo, um filho que pensa somente naquilo que o Pai está pensando, um filho que quer a vontade do Pai, como alguém que tem fome de pão, como alguém que tem sede de água. Isso que nós queremos essa mudança. Deus, faz essa mudança em nós. Amém? Você fez essa oração? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos essa geração, uma geração que está em transição, em mudança. Nós somos esse povo que está vivendo em novidade de vida, e há um desafio para nós, irmãos, há um desafio para nós, porque a gente está entre um mundo que está sendo desfeito, desconstruído, ao mesmo tempo em que Deus está fazendo uma coisa nova. Nós, igreja, estamos vivendo nesse momento na história, o espaço entre o que o mundo está perdendo e aquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo essa obra, Ele está realizando isso agora. Deus está abalando todas as coisas para que somente aquilo que é eterno permaneça. Não se agarre ao que passou, não se agarre a quem você é agora. Procure aquilo que Deus tem para você. Nós organizamos a nossa vida entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. Deixa eu lhe dizer, Deus está chamando a gente para transformar tudo em algo sagrado, tudo consagrado a Deus. Consagre o seu trabalho, consagre seus estudos, consagre sua família, consagre seus sonhos, consagre tudo ao Senhor. Nós somos o povo que se recusa a se conformar. Eu e você nos recusamos a permanecer do mesmo jeito. A luta que nós temos é essa, porque nós sabemos que esse mundo está sendo transformado por Deus. Nós sabemos que Deus está fazendo essa obra e nós queremos viver o impacto dessa transformação. E deixa eu lhe dizer, o mundo está esperando eu e você contarmos para ele o sabor, a temperatura, o aroma da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que só nós experimentamos. O mundo continua do jeito que está, porque eles não provaram do que Deus tem, eles não experimentaram. E nós é que vamos viver isso e vamos apresentar ao mundo que existe uma nova forma de viver. Nós não somos aqueles que simplesmente creem em algo, nós somos aqueles que transformam à luz daquilo que cremos. Esse é o impacto que a gente vai causar no mundo, em nome de Jesus. Deixa eu resumir essa mensagem em uma frase. Através de mim e de você, Deus quer transformar o que é invisível em algo que é inevitável. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da transformação da sua mente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós apresentamos a Ti a nossa vida, nosso coração, nós apresentamos tudo ao Senhor. O que nós precisamos é ter essa mente continuamente transformada. Nós precisamos da luz da Sua palavra, precisamos da presença do fogo do Seu Espírito em nós. Nós precisamos, Senhor, e nós clamamos por isso. Não nos deixe conformar com as coisas que estão passando, as coisas estão se tornando velhas, as coisas velhas estão passando, muitas já se passaram, mas estamos em Cristo e tudo se fez novo.
Ajuda-nos a viver em novidade de vida, sendo aperfeiçoados, sendo transformados, sendo empurrados para o nosso futuro em Ti, para o nosso destino em Ti, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que nós pedimos é olhos espirituais, frutos de uma mente transformada, renovada, capaz de enxergar o Senhor em cada momento, não só da nossa vida no passado, mas também agora e também no futuro. Ó Deus, nós queremos uma mente renovada para olhar para essa cidade e ver o mover do Senhor na Câmara de Vereadores. Nós queremos ver o mover do Senhor nos negócios, no comércio, nos estudos, nas escolas. Senhor, nós queremos ver o Teu mover, as oportunidades que o Senhor está preparando para nós, a despeito das crises, a despeito dos problemas. Nós queremos ver as oportunidades com olhos redimidos, com uma mente transformada, para entrarmos em ação, para dizer que o Senhor é bom, que a sua vontade é agradável, que a sua vontade é perfeita e que o Senhor fará cumprir a sua palavra através da sua igreja nessa cidade, em nossa geração. Eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Vá tornar o invisível inevitável, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que você viva para a glória de Deus. Amém.